Agora são 5h05. A gente começa essa edição do Ponto Final com informações em Brasília, porque o Supremo Tribunal Federal já formou maioria para tornar o deputado Eduardo Bolsonaro réu por tentativa de coação da corte. Quem está acompanhando é a Samantha Klein. Oi, Samantha, boa tarde. Oi, Carol, boa tarde. Maioria formada aí pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Lembrando que o relator é o ministro Alexandre de Moraes, que já tinha votado mais cedo por torná-lo réu e aceitar a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro, e foi acompanhado aí pelos ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin. O que é a denúncia? O deputado Eduardo Bolsonaro foi acusado de coação no curso do processo por ter atuado nos Estados Unidos em favor de sanções contra autoridades brasileiras, não somente contra os ministros da corte, mas também outras autoridades, incluindo até o ministro da Saúde, Alexandre de Moraes, entre outros. E como a gente tem ali essa formação, essa confirmação, o que deve acontecer como os próximos passos? O réu precisa ser intimado. Como ele segue nos Estados Unidos, o que deve acontecer? O STF deve utilizar uma carta rogatória, esse é o nome do instrumento de cooperação jurídica internacional. Ela é enviada para a justiça do país onde o réu está, no caso Estados Unidos, para que se realize o ato processual. Então é algo que não é tão rápido assim, Carol, mas é o que os criminalistas estão informando aí, me dizendo que é isso que deve acontecer. Lembrando que ainda falta o voto da ministra Carmen Lúcia, até porque Luiz Fux saiu da primeira turma, né? Então, por enquanto, falta somente o voto dela. O plenário virtual do STF é que está fazendo aí esse julgamento e deve terminar aí até o dia 25 de novembro, mas a expectativa é que seja concluído ainda antes. Sobre a PGR, segundo a denúncia, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, aquele blogueiro, jornalista que também está nos Estados Unidos, ambos atuaram por sessões como forma de atrapalhar todo o andamento do processo conduzido pelo Supremo contra Jair Bolsonaro, que foi condenado a 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe de Estado. E na manifestação de mais cedo, Moraes disse que houve uma grave ameaça que se materializou aí na obtenção de sanções do governo dos Estados Unidos, com aplicação não somente dessas sanções às autoridades, mas também no tarifaço contra as exportações brasileiras. Fato é que o governo está penando aí para reverter. Ontem houve aquela reunião do chanceler Mauro Vieira com Marco Rubio, secretário norte-americano, mas ainda não temos um encerramento desse tarifaço, e aí a diplomacia está correndo atrás disso. Mas o fato concreto é que Eduardo Bolsonaro hoje se torna réu por este caso. Carol. Obrigada, Samantha. E lembrando que hoje também termina o prazo de julgamento na primeira turma dos recursos, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros 6 réus condenados por participação na tentativa de golpe de Estado. A prisão, de acordo com a lei, só é executada quando não cabem mais recursos, né? Então, em tese, essa etapa seria superada após a rejeição desses recursos, os chamados embargos de declaração. A defesa de Bolsonaro indicou que deve entrar também com embargos infringentes, que são recursos que contestam o mérito da sentença. Pelas regras do Supremo, esses embargos infringentes só caberiam se Bolsonaro tivesse recebido 2 votos pela absolvição, o que não aconteceu, né? Foi um voto só do ministro Luiz Fux. Então, se a defesa apresentar embargos infringentes, o relator, ministro Alexandre de Moraes, pode entender que eles não cabem nesse caso. E aí a prisão poderia ser decretada sem a análise desses recursos. A gente tem que esperar para ver exatamente o que vai acontecer. Mas, desde a sessão da sexta-feira passada, né, os ministros já tinham deliberado e rejeitado os recursos apresentados pelas defesas, mas o prazo final desse julgamento acaba hoje. A gente de olho também nessa movimentação aí da primeira turma do Supremo Tribunal Federal.